Olá, eu sou a Ana e bem-vindo a esse vídeo do canal Doutora Meia-Noite. Nesse vídeo eu vou falar sobre o básico sobre a síndrome de Harada. A síndrome de Harada foi descoberta pelos médicos Alfred Voigt, Yoshizo Koyanagi e Einosuke Harada. Uma doença rara de natureza autoimune, ou seja, ela ataca as próprias células do organismo. O organismo ataca a si próprio. No caso da doença de Harada, o que o sistema imunológico vai atacar são os melanócitos. Os melanócitos, para quem não se lembra, são as células do corpo que contêm pigmento. E essas células se encontram nos olhos, na pele, nos cabelos, nos cílios, nas sobrancelhas, no sistema nervoso central e também no ouvido interno. Sendo assim, na doença de Harada, essas são as partes em que a síndrome vai atuar. Assim, esses são os alvos da síndrome. A síndrome se caracteriza por uma intensa atividade inflamatória, principalmente na úvea, ou seja, a região dos olhos. Se você está assistindo esse vídeo agora e se você não é deficiente visual, eu estou apontando o dedo agora para o meu olho, mas para a parte branca. Essa parte branca, com a síndrome de Harada ativa, em plena atividade, vai ficar completamente vermelha. Esse é o sinal da uveíte, que é a inflamação da úvea. E isso é um motivo de grande preocupação, porque isso pode gerar cegueira permanente. Se não causar cegueira permanente, pode causar danos muito sérios à visão e ao próprio globo ocular. As outras manifestações da síndrome de Harada se caracterizam por vitiligo e também por poliose, que é quando os cabelos, cílios e sobrancelhas começam a ficar brancos. E também pode acontecer enxaquecas, o que alguns médicos podem chamar de meningismo. E também pode acontecer algum dano no ouvido interno, na audição, caracterizado pelo tinnitus, que é um som agudo muito característico no ouvido. Sendo assim, a síndrome de Harada é separada em duas categorias, completa e incompleta. A síndrome completa é quando o paciente apresenta danos em todas essas partes que eu citei previamente, ou seja, no sistema nervoso central, no ouvido interno, na pele, nos cabelos e nos olhos. Na síndrome incompleta, por sua vez, os sintomas se manifestam em praticamente todas essas partes anteriores, menos no ouvido interno. No meu caso, eu tenho a síndrome incompleta. Agora, como a síndrome se manifesta? A síndrome começa a se manifestar em fases. E a primeira fase se chama fase prodrômica. Nesta fase, o paciente sequer vai perceber que está doente, porque os sintomas são muito brandos. Por exemplo, o pescoço duro e alguns sintomas gripais, que já foram descritos em algumas literaturas. Então, ter algum diagnóstico nessa fase é bastante improvável. Passado algumas semanas, começa a segunda fase, que é a uveíte aguda. Geralmente é nesta fase em que os pacientes começam a procurar ajuda, pois é aí que se instala a uveíte e o paciente pode perceber uma perda drástica na visão, repentina, visão embaçada, vermelhidão nos olhos e talvez a pressão intraocular possa estar alterada. Em casos mais graves de uveíte, pode ter secreção no olho, o que pode levar alguns oftalmologistas a ter o diagnóstico errôneo de conjuntivite. Por isso, é bastante importante prestar atenção. Depois vem a terceira fase, que é a fase convalescente. Como o nome sugere, nesta fase, a doença engana, entre aspas, que está começando a se estabilizar, pelo menos do ponto de vista oftalmológico. Porque geralmente é nesta fase em que os outros sintomas começam a se manifestar. Vitiligo, poliose, enxaquecas / meningismo ou sintomas auditivos. Então vem a quarta fase, que é a fase recorrente. Nesta fase, a grande característica são os episódios recorrentes de uveíte. E esta fase pode demorar alguns meses ou até anos. Depende de paciente para paciente. Tratamento. A síndrome de Harada é tratada através de um tratamento imunossupressor bem forte. O tratamento dá-se geralmente
pelo uso sistêmico da prednisona em doses altas, geralmente acima de 40 mg, associadas com imunossupressores. Os imunossupressores vão variar de paciente para paciente. Sobre a prednisona, é importante destacar, pelo menos nesse vídeo, que existem duas coisas chamadas. Primeira, dose de ataque e dose de manutenção. É muito importante que o seu oftalmologista ou reumatologista, nesta fase, prescrevam doses de ataque. Doses de ataque, tratando-se de prednisona, nada mais são do que doses relativamente altas para criar um efeito anti-inflamatório. Qualquer coisa abaixo de 40 mg não resultará num efeito anti-inflamatório. O paciente muitas vezes vai ter todos os efeitos colaterais gerados pelo uso da prednisona, porém sem o benefício principal, que é cuidar da visão. E aí a gente entra no outro tópico, que é dose de manutenção. A dose de manutenção é usada justamente para manter o equilíbrio do organismo do paciente. Geralmente não é recomendado suspender imediatamente o uso da prednisona, pois isto pode, além de outras coisas, além de gerar outros efeitos colaterais, pode também reativar a doença que se encontrava controlada. Para isso, se faz o desmame gradual do corticoide. Vale lembrar também que a doença de Harada é uma doença autoimune, rara e que, como tal, não tem cura, mas tem remissão. Qual a diferença entre cura e remissão? Vamos pensar, por exemplo, num resfriado. Nós fazemos um certo tratamento e, de repente, nós nos livramos dele. Agora, a remissão é um pouquinho diferente. A remissão é como se nós tivéssemos um botão de liga e desliga no nosso corpo. Nós temos um botão de liga e desliga da Harada. E quando a doença entra em remissão, o nosso corpo simplesmente aperta o botão de desligar. Porém, o botão continua ali e o corpo pode resolver apertar esse botão de ligar novamente a qualquer momento. Outra coisa que é bastante importante salientar é que é muito importante ter um diagnóstico rápido da doença de Harada e também começar a tratá-la imediatamente com doses altas de corticoide, para evitar qualquer dano maior à visão do paciente. Então é isso por hoje, e esse foi só o básico da síndrome de Harada. Eu vou falar nos próximos vídeos, dentre outras coisas, sobre a prednisona e seus efeitos colaterais, saúde mental tratando-se de Harada e outras doenças autoimunes, e também sobre a possível ou possíveis origens da síndrome de Harada. Lembrando que se você tem qualquer dúvida, você sempre pode postar nos comentários abaixo, ou você pode me mandar um e-mail no endereço ana.drmidnight@gmail.com, soletrando ana.drmidnight@gmail.com. Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.